Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Fausto Oliveira com vocês aqui no dia 5 de maio, dia triste para o Brasil. Estou gravando ainda de manhã sobre o impacto da notícia da perda dessa pessoa tão querida, né, que foi para nós o ator Paulo Gustavo, um humorista absolutamente genial, um talento assim sem comparação no humor brasileiro. Ontem de noite, ao receber a notícia, eu comentava com minha esposa assim que está no patamar mesmo de Oscarito e Grande Otelo. É um patrimônio de todos os brasileiros que se perde devido a essa estupidez horrenda, né, dessa pandemia tenebrosa, horrível, e que, naturalmente, eu queria só desabafar um pouco, compartilhar minha tristeza. Eu acho que todos estão nesse momento compartilhando suas tristezas. Não acho menor, não acho um fato menor, mas acho também que pode significar um pouco de renascimento da consciência sã no Brasil. Que a morte do Paulo Gustavo tenha vindo para fazer a sociedade perceber o colapso civilizatório em que nós nos metemos. Na verdade, o deboche para com as dores, o deboche para com a morte, a falta absoluta de solidariedade com a qual hoje o Brasil encara a dor enorme de uma outra parte do país. Terrível, claro, não faço coro e não gosto da ideia de alimentar rancores, né? Acho que nós precisamos ter uma mente muito forte nesse momento para construirmos vias de saída desse caos, né? E a construção de vias de saída implica não retroalimentar aqueles que, no fundo, tem esse espírito de fazer pouco pela vida alheia, né? Mesmo quando tem responsabilidade de fazer mais pela vida alheia, não fazem propositalmente, debocham, não é? Então eu sei que isso tudo desperta muita raiva, desperta muito rancor, mas eu acho que o rancor e a raiva nesse momento retroalimentam exatamente isso que nós desejamos afastar de nós, né? Esse espírito mau, esse espírito ruim que tomou conta de uma parte da sociedade, que se expressa, por exemplo, na mentira. A mentira se tornou um prato frequente aí na mesa brasileira. O Ministério da Saúde mesmo agora foi pego na mentira. Hoje, dia 5 de maio, sai a manchete no Estadão, dizendo que não era verdade a notícia de que eles anunciaram com, né, fartura, dizendo que haviam comprado 560 milhões de doses de vacina, quando na verdade não foi nada disso. Foram os caras funchar os contratos e viram que não foi 560 milhões, foi 281 milhões, né? Então aí é em torno da metade. E aí admitiram já, quer dizer, falou, não tem mesmo. Já tem o reconhecimento deles de que é mentira, de que mentiram antes, tá? E se não fosse aí o jornal Estado de São Paulo fazer essa investigação, provavelmente ia ficar aí a mentira rolando solto e tal. Então é isso, quer dizer, esse é o ambiente malsão, né, em que se encontra essa terra em transe que é o nosso país nesse momento. Que agora chora pela morte de uma pessoa tão querida por todos, né, engraçadíssimo, talentosíssimo, mas que também, sabe, deu de ombros mais ou menos, entendeu? Não falo de todos, logicamente, mas uma boa parte do Brasil deu de ombros a mesmíssima dor de 411 mil pessoas mortas. Isso já, estou gravando dia 5 de maio, é o último número que eu vi. E aí nisso tudo, como é que eu comento economia, né? Quer dizer, eu tendo sempre a achar que os assuntos estão interligados, né? Para mim, o assunto Brasil é um assunto só. Eu falo da economia do Brasil porque, afinal de contas, a economia do Brasil é a minha forma de ler o Brasil. É o ponto a partir do qual eu faço o meu entendimento da situação social, da nossa vida, né, em sociedade. E como vocês sabem, enfim, o vídeo é para falar sobre isso especificamente, né, embora pareça que não tenha nada a ver. Como vocês sabem, o governo brasileiro, esse mesmo governo que mente de dizer que comprou 560 milhões de vacinas, mas não comprou, não é verdade? E sabe-se lá se vai comprar, esse mesmo governo que atrasou a compra da vacina, não é verdade? Já podia ter, né, dado solução para esse problema para mais pessoas. É o governo também que está agora, nesse minuto, né, eu vou entrar no assunto aqui do chip, né, fazendo a liquidação da CEITEC lá no Rio Grande do Sul,
cuja novidade é uma notícia saída ontem no Jornal do Comércio. O liquidante da CEITEC, um general desses aí, disse o seguinte: todos serão demitidos, sem exceção. E é isso aí. Então a patifaria, a estupidez já foi longe demais em todos os aspectos da vida brasileira, todos os aspectos, né? E é necessário responder essa patifaria, essa estupidez, em vez de ser com raiva, rancor e esbravejamento, é necessário responder com inteligência. O mundo hoje, né, vive um colapso humano, com perdas de vidas humanas, desnecessariamente. Vejam o que acontece na Índia, né? Cremações a céu aberto de hordas de mortos, né? Igual aqui no Brasil, está acontecendo a mesma coisa de uma maneira um pouco mais, talvez, isolada, mas está acontecendo o mesmíssimo colapso humano. Essa falta de oxigênio que se verificou aí e tal, e que vai ser certamente apurada por essa CPI, não é só um fato de carência industrial, é um colapso civilizatório, né? Que se tenha deixado acontecer isso é um colapso civilizatório. Mas o colapso econômico é parte do colapso civilizatório. Porque, de outra maneira, o que explica que o governo pegue e faça isso? Porque, sinceramente, nós já estamos num nível em que não estamos discutindo mais se vale economicamente passar 10 milhões de reais, 10 milhões de reais, ou sei lá quantos, talvez seja até menos hoje em dia por ano, para a CEITEC continuar viva até o momento de dar lucro na área mais de fronteira tecnológica que o Brasil tem hoje à disposição. Né? Não tem discutindo mais isso, porque 10 milhões de reais, diante das necessidades atuais, já virou troco. Era perfeitamente possível manter a CEITEC. O que está se discutindo é simplesmente a vontade pura e simples de agregar um pouco mais de colapso ao já colapsado Brasil. Nada justifica a CEITEC acabar. Nada, não há justificativa. A empresa produz, a empresa tem salas limpas, que são ambientes muito especiais para a produção de microeletrônica, né? Produz lá dentro os chips de radiofrequência e outros. Comprou tecnologia no ano passado para fazer produções ainda mais avançadas, que o chip das quais o chip é o componente, então ela vai entrar no mercado dos tags veiculares já com o tag pronto, além de ser um fornecedor que você entraria no mercado dos tags veiculares, aquele do pedágio eletrônico, né, que você não precisa parar, entre outras coisas mais. A empresa, na verdade, estava indo muito bem, está indo muito bem. Não só o Júlio Leão e os outros 34 já foram demitidos, como o liquidante já falou que os 130 restantes vão ser demitidos também, porque eles querem acabar com a empresa. E querem acabar com a empresa num momento, e eu vou deixar aqui o link para vocês também, eu peguei isso na revista Barron, que é uma revista internacional da área econômica. As últimas notícias da tal da crise mundial do chip são péssimas. Porque além do desequilíbrio na demanda pelo setor de equipamentos eletrônicos, como computadores, tablets e celulares, que estão sobredemandados, está fazendo com que a oferta de processadores, semicondutores em geral, não aguente fornecer tanto para este pessoal, como também para os demais demandantes, que são praticamente todos os demais setores da economia industrial. Além disso, ainda houve um incêndio numa fábrica do Japão que está piorando ainda mais a condição da oferta. Né? Isso aconteceu recentemente, não tem acho que nem um mês. Então veja, neste exato momento, o governo brasileiro simplesmente leva adiante talvez o plano mais suicida que existe desde sei lá o quê, que é o de fechar, acabar, extinguir a nossa unidade produtora de semicondutores. Que, claro, eu sempre gosto de fazer a ressalva, não são semicondutores no mesmo nível de tecnologia que os microchips de celulares, onde eu estou gravando aqui, ou do computador, onde eu fico referenciando minhas notícias que eu leio aqui para vocês, mas são semicondutores, cacete, são uma joia rara. Uma joia rara. E veja, não é que esteja em fase experimental, que são protótipos, nada disso. Eles são usados já.
Eles são usados como etiquetas eletrônicas em produtos privados, cartuchos de impressora, tags veiculares já são usados. Tá a patente internacional com a Pirelli para digitalização do pneu da Pirelli, né? Então, assim, tem várias. O próprio chip de rastreamento animal que a agropecuária brasileira utiliza, na verdade, para poder comprovar que não tem febre aftosa, esse tipo de coisa. Uma série de aplicações, e o Brasil já detém essa tecnologia e está sendo extinta na maior cara de pau. Na maior cara de pau. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, esse colapso humano e social que nós vivenciamos no Brasil, que deixa todo mundo assim, que não é possível, meu Deus, né? E que agora espero que com a morte do Paulo Gustavo isso comece a se reverter, não de uma maneira rancorosa de chamar de verme, chamar de monstro, etc., porque não adianta nada, mas de uma maneira inteligente, de criar vias de saída, de criar discursos alternativos a isto, discursos que reconstruam pactos civilizatórios e que também reconstruam pactos econômicos para evitar que isto que está acontecendo com a CEITEC nesse momento, no meio de uma crise mundial daquilo que ela produz, se conclua, se consume. Não é verdade? Porque, assim, está dado que essa situação que nós vivenciamos atualmente é a situação de colapso completo. Não há o que discutir. Não há o que discutir. Pessoalmente, eu não acho possível uma leitura positiva do que nós temos agora. Não acho possível. Não há qualquer argumento que possa fazer uma pessoa em sã consciência e correto uso da sua racionalidade avaliar como positivo isso que temos, porque isso que temos é apenas assim o definhamento das capacidades nacionais construídas nos últimos muitos anos. E aí, muitos anos, eu coloco até mesmo a construção feita pela própria ditadura militar que, né, nas suas contribuições, ainda que num ambiente de autoritarismo problemático e cheio de preços a pagar e muita tortura e muito silenciamento de pessoas, etc., etc., ainda assim foi capaz de construir. Eu não estou fazendo julgamentos morais aqui. Estou fazendo o equilíbrio entre construção e destruição. E esse é o exercício que eu acho que a gente tem que fazer nesse momento de tristeza, de pesar, de consciência pesada que nós estamos. Como sair do eixo da destruição com coisas absurdas, como, por exemplo, a extinção da CEITEC, e passar para o eixo da construção. Né? Esse é o raciocínio que eu acho que precisa ser mudado. Né? Estimular o raciocínio pela construção, muito mais do que o raciocínio destrutivo, que é o que governa. Tá? Porque, afinal de contas, claro, né? Quer dizer, a lógica intrínseca de uma pessoa como Paulo Guedes, a lógica intrínseca de uma gestão como essa do Ministério da Saúde, a lógica intrínseca de uma pessoa que debocha da dor alheia, só pode ser a lógica destrutiva. Né? Não há a menor salvaguarda, sequer religiosa, que justifique este cenário de coisas. Então eu fico por aqui, o Desenho de Notícias eu sei que foi um pouco diferente, eu também estou impactado, gostaria de convidar todos a ter uma reação um pouco mais cabeça fria, um pouco mais inteligente a essa situação e dizer, não se trata agora de fazer categorizações entre, por exemplo, direita e esquerda, entre, por exemplo, sei lá, progressista e conservador. Tudo isso eu acho que já ficou para trás diante do colapso que se vive no Brasil. A divisão aqui é muito simples agora. É apoiar o prosseguimento da destruição ou apoiar uma tentativa de reconstrução. Bom, aqui na Revolução Industrial Brasileira sempre você vai encontrar a tentativa de reconstrução. Se você quer reconstruir, venha. Se não quer, um abraço. Obrigado, pessoal. Volto mais tarde.